Os últimos povos isolados da Amazônia. 5 famílias Auá, oriundas de Posto Auá, uma base avançada criada pelo Departamento de Assuntos Indígenas do governo brasileiro, partem para uma excursão pela floresta. Os Auá que vivem em comunidades sedentárias e sentem falta da floresta realizam estes périplos para voltarem a ligar-se aos hábitos tradicionais. O Brasil só iniciou em 1987 a sua atual política de ausência de contato com os grupos indígenas isolados. Nas florestas amazônicas do Brasil e do Peru, mineiros, rancheiros e madeireiros ilegais estão a invadir as terras ancestrais dos últimos povos isolados. Os rodados dos pneus deixados sobre a terra vermelho sangue são profundos e recentes. Tainaki Tenetear desmonta da sua moto para examiná-los. Foram deixados hoje de manhã, afirma, com a convicção de um batedor veterano habituado a detectar qualquer sinal de movimento humano nestas terras fronteiriças sem lei. Através de binóculo, observa as colinas ondulantes da savana queimada pelo fogo que se estendem até a cumeira coroada de árvores. Aqui, numa das fronteiras mais polemicamente debatidas do Brasil, as marcas de pneus têm um único e agorento significado. Madeireiros, diz Tainaki. O inimigo. Tainaki, que também é conhecido pelo seu nome português, Laércio Souza Silva Guajajara, vira-se para os seus companheiros, 4 homens da tribo Guajajara, que desmontam das respectivas motos desgastadas pela estrada. A patrulha é um grupo invulgar. Os homens usam calças de ganga com padrão de camuflado, óculos de aviador e lenços sobre o rosto para se protegerem da poeira da estação seca. Vamos atrás deles? Pergunta Tainaki. A perseguição de madeireiros ilegais tornou-se a assinatura de patrulhas como esta. Já incendiaram carrinhas, apreenderam armas e motosserras e mandaram embora madeireiros furiosos. Os líderes de patrulha, incluindo Tainaki, de 33 anos, já receberam várias ameaças de morte. Alguns membros usam nomes falsos para esconder a identidade. Em 2016, 3 foram assassinados no espaço de um mês. Pertencem a uma força composta por 100 membros, indígenas voluntários sem formação específica, que se auto-intitula Guardiões da Floresta. Este grupo e outros semelhantes surgiram nos últimos anos para enfrentar a vaga crescente de abate madeireiro ilegal que dizima as zonas florestadas protegidas na região oriental do estado amazônico do Maranhão, incluindo a terra indígena de Arariboia, com 4.150 km². Juntamente com as florestas, estão a desaparecer também os animais selvagens que, há muitas gerações, sustentam a cultura de caça dos Guajajara. Os lagos que deram origem aos rios e ribeiros secam devido à desflorestação. Peixes e aves estão a morrer. As probabilidades são adversas para os Guajajara, mas eles adoptaram estratégicas eficazes de sobrevivência desde os primeiros contactos sangrentos com estranhos, ocorridos há séculos. A maioria tem conhecimento dos hábitos do mundo exterior e muitos já lá viveram. Ainda mais complicada é a luta travada por outra tribo, com quem partilham a reserva de Arariboia, os Auá. Vários bandos de nômades Auá, o povo mais isolado, ou não contactado do leste da Amazônia, deambulam pela floresta no centro do território, vivendo num estado de luta quase constante contra os guinchos dos guindastes e das motosserras e, na estação seca, o fumo dos incêndios florestais. Confinados ao coração, cada vez mais pequeno, da floresta, os Auá são particularmente vulneráveis. No entanto, mesmo nas secções ainda praticamente intocadas da floresta tropical situada ao longo da fronteira ocidental do Brasil com o Peru, grupos isolados têm de viver em fuga permanente para escapar os ataques do abate madeireiro ilegal, da prospecção de ouro e, agora, do tráfico de drogas. Com efeito, a segurança de um número estimado de 50 a 100 tribos isoladas e não contactadas encontra-se sob ameaça em toda a bacia do Amazonas. Estes grupos representam a maioria das tribos isoladas remanescentes do mundo. As únicas que existem atualmente fora da Amazônia vivem no Mato Chaco, no Paraguai, nas Ilhas Andamã, no Oceano Índico, e na região ocidental da Nova Guiné, na Indonésia. Os números podem parecer pequenos, mas os defensores dos direitos indígenas dizem que há algo muito mais importante em jogo: a preservação dos últimos vestígios de um estilo de vida que praticamente desapareceu do planeta, um estilo de vida que sobreviveu à margem da nossa economia industrial. Quando uma etnia ou grupo humano desaparece, a perda é enorme, afirma o ativista dos direitos indígenas Sidney Pussuelo. O rosto da humanidade torna-se mais homogêneo e a humanidade em si torna-se mais pobre. Um fogo ateado por Auá sedentários limpa campos de mandioca junto do posto governamental de Juriti. Eles praticam uma mistura de agricultura, pesca, caça e recolecção,
enquanto os Auá nômadas isolados vivem sobretudo à base de caça e recolecção. A interação dos Auá com o mundo exterior tem sido, no essencial, definida por actos de violência praticados contra eles. Hoje em dia, talvez cerca de 600 Auá ainda mantenham o seu estilo de vida nômada na floresta. Os restantes, que travaram contato com a modernidade nas últimas décadas, estão instalados em aldeias construídas em 3 ou 4 territórios indígenas protegidos, dispostos ao longo de um corredor contíguo junto da fronteira ocidental do Maranhão. A presença dos Auá ajudou a incentivar a proteção legal de 12.300 km² de áreas florestadas sazonalmente secas que formam uma zona tampão vital para proteger as florestas tropicais situadas a oeste. Embora existam grupos isolados de Auá em 3 das 4 reservas, todos os Auá, entre 60 e 80, que se mantêm praticamente sem contato com o mundo exterior vivem apenas em Arariboia, no coração da reserva. Ali, ainda caçam com arco e flecha, recolhem mel silvestre e frutos de babaçu e ainda dependem quase inteiramente da generosidade da floresta e das suas fontes de água. Não existe nenhum Auá sedentário perto deles que lhes sirva de intermediário em caso de encontro com estranhos. Aninhadas nas colinas e planícies que circundam o centro da reserva existem dezenas de aldeias e povoações onde vivem cerca de 5.300 Guajajara. Para lá das fronteiras da reserva, numa espécie de terceiro anel concêntrico, situam-se 5 grandes municípios para os quais a madeira continua a ser o principal bem econômico. Com 75% da floresta original do Maranhão já arrasada, quase toda a madeira valiosa que resta está em Arariboia, nas 3 outras terras indígenas habitadas pelos Auá, Alto Turiaçu, Caruiauá, e numa reserva biológica adjacente. Nestas zonas, a extração de madeira é proibida, ou seja, praticamente todo o negócio madeireiro do Estado brasileiro é, de facto, um acto criminoso. No entanto, isso não dissuade os madeireiros ilegais, que minam os esforços de aplicação da lei com postos de sentinela e documentos falsos. As carrinhas de transporte de madeira, frequentemente sem placas de matrícula, circulam por estradas secundárias não patrulhadas pela polícia, entregando as suas cargas em serrações localizadas fora das terras índias. Esta rede tornou a existência dos Auá tão precária que o Grupo de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas Survival International classificou os Auá a tribo mais ameaçada da Terra, lançando uma campanha global a seu favor em 2012. No Maranhão, os Guajajara juntaram-se ao grupo dos isolados que creem que a sua própria sobrevivência está inextricavelmente ligada à dos vizinhos Auá. A luta para salvar os Auá e a floresta é a mesma, diz Sônia Guajajara, antiga diretora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que tenta dar voz aos mais de 300 grupos indígenas do país. Ela também é candidata às eleições presidenciais deste ano. Enquanto os guardiões da floresta de Tainaqui se acocoram para decidir o próximo passo, outro indivíduo usando um capacete emerge de uma quinta nas proximidades, liga uma moto e passa por nós a toda velocidade, com o rosto oculto por uma viseira polarizada. Olheiro, gritam os homens. Espião. Além de serem intimidados pelos madeireiros, os guardiões também têm de enfrentar uma rede de infiltrados entre o seu próprio povo. Os informadores vigiam as patrulhas e apressam-se a transmitir informações aos seus patrões, os quais, por sua vez, avisam as equipas de madeireiros que se encontram no campo, comunicando com eles por rádio. Temos de ir embora, ordena Tainaqui, vendo a moto recuar, envolta numa nuvem de poeira. Ele vai dizer que estamos aqui. O elemento surpresa é essencial para o sucesso de uma missão. Os guardiões têm de apanhar os madeireiros desprevenidos para não caírem em emboscadas. Até agentes federais foram atacados por madeireiros bem armados em zonas mais isoladas da floresta. Num ápice, os caçadores podem transformar-se em caça. Quem vai lutar pelos isolados, se não formos nós? Resume Tainaqui na sua cozinha. Na noite anterior à da patrulha, ele desenrola um mapa do território de Arariboia e assinala as fronteiras com um dedo. Os madeireiros estão a entrar por todo o perímetro das terras indígenas, disse. Depois apontou para o meio do mapa. A sua intenção é chegar ao centro, onde se encontram os isolados. Quando os madeireiros chegarem, eles não terão outra alternativa senão fugir. Membros da tribo Guajajara trabalham como guardiões da floresta voluntários. Esta força local dedica-se a proteger a terra indígena de Arariboia de incessantes invasões por madeireiros ilegais e a garantir que várias famílias de Auá isolados ainda possam deambular pela reserva. A agência governamental responsável pelos assuntos indígenas é a Fundação Nacional do Índio,
ou FUNAI. O Departamento de Índios Isolados e Recém-Contactados da agência colocou Araribóia no topo de prioridades, uma lista de pontos quentes da Amazônia, onde as tribos correm maior risco de contacto iminente. No entanto, cortes radicais no orçamento da FUNAI tornaram ainda mais difícil proteger as tribos isoladas, como os Auá, das pressões inexoráveis da economia global sedenta de recursos. Desde a destituição em 2016 de Dilma Rousseff, presidente à época, o Congresso tentou propor medidas para pôr fim às proteções das terras indígenas da Amazônia. No processo, agentes veteranos da FUNAI foram dispensados e os postos de vigia no campo encerrados, aumentando os perigos para as comunidades tribais e indígenas isoladas do Brasil. Pedidos de ajuda feitos pelos Guajajara resultaram em vistorias ocasionais de agentes governamentais a serrações clandestinas nas vilas em redor, bem como investidas policiais esporádicas ao mato para expulsar os madeireiros. Contudo, os guardiões foram praticamente entregues à sua sorte, tendo de vigiar as carrinhas de transporte de madeira que lhe roubam o seu patrimônio ou de obstruir os madeireiros sempre que conseguem. A toda hora, todos os dias, comboios de mercadorias carregados de minério de ferro passam velozmente pelas povoações Auá em Tiracambu e Posto Auá, na fronteira sudeste na terra indígena de Caru, com 1.730 km². Percorrem 900 km desde a maior mina de ferro a céu aberto do mundo até ao Porto Atlântico de São Luís, a capital do Maranhão. Uma vez lá chegado, ainda caçam grande parte do seu alimento com arco e flecha e de alguns membros da sua tribo, possivelmente uma dezena de pessoas, que ainda vagueiam pelas selvas da reserva de Caru como nômades isolados. A construção da ferrovia, no final da década de 1970, perturbou diversas comunidades indígenas e dividiu o território dos Auá em dois. Povoadores e especuladores imobiliários acorreram ao local. Ranchos ganadeiros, fábricas e cidades inteiras cresceram em redor dos Auá, que não tardaram a ver-se impedidos de entrar, por vedações, nas terras pelas quais deambulavam há muitas gerações. O primeiro sinal dos Caraí foi o arame farpado, disse Tacamantia, usando a palavra Auá para homem branco ou forasteiro. Eu estava sentado entre dezenas de Auá com Marco Lima, o meu guia e motorista, num pavilhão ao ar livre em Posto Auá, criado pela FUNAI em 1980 como refúgio para a tribo. Ficamos assustados com os tiros, prosseguiu Tacamantia, enquanto um jovem chamado Tatuxá traduzia suas palavras para português. Nunca tínhamos ouvido aquele som antes, acrescentou. Foi nesse dia que estranhos perseguiram a sua família pela floresta com um cão sem trela. O seu avô foi espancado até a morte. O grupo espalhou-se em todas as direções, incluindo alguns dos seus parentes. Nunca mais voltou a vê-los. Será que o meu tio ainda está na floresta? Perguntou. Acho que sim. Comboios carregados com minério de ferro passam ruidosamente junto das comunidades indígenas de Posto Auá e Tiracambu, provenientes da maior mina de ferro a céu aberto do mundo e dirigindo seu Porto Atlântico de São Luís, onde o minério será carregado em navios. Quando a ferrovia foi construída nas décadas de 1970 e 1980, atravessou territórios tradicionais dos Auá. Todos contaram histórias incrivelmente parecidas: o pânico da fuga, escapando dos intrusos, o salvamento final pela FUNAI, as epidemias fatais de gripe e sarampo que varreram o posto avançado após o contacto. Na altura, a FUNAI ainda se dedicou à missão de contactar tribos e instalá-las em postos avançados com o objetivo de criar oportunidades de desenvolvimento. Só em 1987 é que a FUNAI adoptou a sua atual política de ausência de contacto. Esta era, e ainda é, uma política inovadora, reconhecendo os direitos dos povos tribais a manter o seu estilo de vida tradicional, livres de qualquer perseguição por estranhos. Nessa noite, teve lugar uma cerimônia sagrada de comunhão com os antepassados dos Auá. O cheiro pungente do fumo pairava no ar. Os cães ladravam. Lá ao fundo ouvia-se o som do comboio de carajás. Mulheres colavam tufos de penas de arpias e urubu nas cabeças, membros e peitos de uma dúzia de homens nus, todos eles anciãos da aldeia. Os padrões das penas brancas pareciam pulsar na escuridão, dando-lhes uma aparência espectral, sobrenatural. Eles usam as penas para os Karauara os reconhecerem como pessoas reais, como Auá, explicou Tatuxá, referindo-se aos antepassados que vigiam a floresta e protegem os Auá ligados à terra. Senão, poderiam confundi-los com homens brancos e matá-los. Entre cânticos lúgubres e ululantes, os homens dançavam numa cabana fechada como se estivessem em transe. Um a um, entravam e saíam da cabana, batendo com os pés no chão como que para se impulsionarem para o mundo dos espíritos. Lá no alto, ainda cantando e dançando,
regressavam para junto das suas mulheres e filhos, pondo as mãos em concha sob a boca para soprar na direção dos seus familiares as bênçãos dos espíritos, com quem tinham acabado de se encontrar. A cerimônia leva-nos de volta ao tempo em que todos vivíamos na floresta, disse Tatuchar. Ajuda-nos a manter a nossa cultura viva e a proteger a nossa carne. Não me pareceu claro que ele, um jovem letrado e bilingue, acreditasse no mundo dos espíritos. Mas enquanto assistia a este espetáculo, vendo os homens caindo e curvando-se como se possuídos por poderes invisíveis, não consegui evitar a sensação de que um estilo de vida insubstituível estava preso por um fio, em equilíbrio precário. Enquanto viajei pelos territórios Auá, apercebi-me de um receio generalizado de que as instituições governamentais criadas para proteger as tribos do Brasil também corressem perigo de se desintegrarem e de que os Auá pudessem ser largados à deriva num mundo hostil. Depois de uma viagem de carro de 1 hora, chegamos à aldeia de Tiracambu, onde os 85 habitantes apareceram para nos receber. Um jovem chamado Chiperendigia pediu-me que me sentasse. O governo não gosta dos índios, disse. Temos medo de que nos tirem as nossas terras. As pessoas reuniram-se em 3 círculos concêntricos para ouvir a conversa. Os madeireiros queimaram as nossas florestas, prosseguiu Chiperendigia. Todos os animais estão a morrer. A fruta foi toda queimada. Precisamos de ajuda. Marco Lima pegou na minha caneta. Vê esta caneta, gritou para todos ouvirem. Esta é a arma do Scott. Com isto, ele vai contar a todo mundo o que se passa com os Auá. Queres ver as armas dos Auá? Respondeu Chiperendigia. As pessoas desapareceram nas suas cabanas. Minutos mais tarde voltaram, homens e mulheres, brandindo arcos compridos e aljavas cheias de setas de madeira. Vês? Disse Chiperendigia. Estas são as nossas armas. Muitos funcionários da FUNAI concordam com os Auá. O governo parece estar, propositadamente, a privar a agência de fundos. A FUNAI não tem recursos para fazer o seu trabalho, comentou um supervisor que pediu para não ser identificado. É como um paciente numa unidade de cuidados intensivos. Os cortes orçamentais impostos à FUNAI deixaram o posto de guarda solitário situado no alto de uma colina que vigia a entrada principal das terras indígenas dos Auá a cargo de uma equipa de serviços mínimos, composta por apenas 3 civis não armados. Este território é o lar de aproximadamente 100 Auá, incluindo alguns bandos pequenos de nômadas não contactados. Eu e Marcos seguimos por uma estrada esburacada até ao posto de guarda. Vejo volumosos bulldozers enferrujados parados à beira da estrada. Tinham sido deixados para trás em 2014, quando as forças armadas expulsaram madeireiros e povoadores que tinham invadido a reserva em massa. No sopé de uma colina alta, entramos no alvo almejado pelas potentes máquinas. Um mundo silencioso de sombras profundas e magníficos raios de luz, separados por um dossel de árvores enormes e lianas grossíssimas. Estacionamos à porta de uma casa caiada de branco, à sombra de uma jaqueira robusta. Chegamos à base da FUNAI em Juriti. Um homem alto com cabelo grisalho encaracolado e sobrancelhas arqueadas dirigiu-se a nós e apertou-me a mão. O seu nome era Patriolino Garreto Viana, veterano FUNAI com 35 anos de serviço e administrador do posto de Juriti desde 1995. Quando mencionei os bulldozers abandonados, acenou com a cabeça com uma expressão séria. Retiramos 3.000 invasores do território, disse, recordando as expulsões de 2014. Os brancos tinham se aproximado demasiado daqui e era muito perigoso. Isto atiçou ressentimentos em cidades fronteiriças mais próximas, como São João do Caru. Durante meses, Patriolino Viana não pôde aparecer por lá. Era um homem marcado, disse. Mostrou-nos o edifício de 5 divisões que lhe servia de quartel-general e uma clínica improvisada para 2 trabalhadores governamentais da área da saúde. Uma série de pacientes Auá, jovens mulheres com vestidos floridos amamentando bebês, homens com t-shirts largas e chinelos de dedo, entravam e saíam através de uma porta aberta nas traseiras. Apesar das incursões dos forasteiros, Juriti continuou, em muitos aspectos, a ser a mais protegida das 4 comunidades sedentárias dos Auá. A geração mais velha dos seus 89 residentes foi trazida até aqui no decurso de uma série de expedições de contacto da FUNAI realizadas nas décadas de 1980 e 1990. Passaram a maior parte das suas vidas na floresta e os homens, sobretudo, ainda se sentem melhor lá. Ficam poucos dias no posto antes de partirem novamente, disse Viana. Os homens regressam das suas incursões com veados, pecaris e tapires. Na varanda, diante de um pequeno grupo de pessoas, um ancião chamado Taqué fez uma imitação impressionante dos grunhidos graves e guturais de um macaco uivador. Os Auá usam estes chamamentos para atrair os animais,
enquanto caçam. É parte de um vasto repositório de conhecimento que assegurou a sobrevivência da tribo durante centenas ou mesmo milhares de anos. Talvez o lugar mais ameaçado de todo este legado seja a reserva de Arariboia. Nem sequer o apoio da polícia ambiental, os bravos esforços de Tainaki Teneteari e dos guardiões da floresta conseguiram travar o flagelo do abate madeireiro. Devido aos incêndios florestais que progrediram sem controle em finais de 2017, o Departamento de Índios Isolados e Recém-Contactados da FUNAI apressou-se a construir um posto avançado nas planícies orientais da reserva. Nômadas AUA isolados têm sido avistados perigosamente perto de uma estrada muito movimentada e teme-se que seja necessário travar contato forçado, uma estratégia de último recurso na gestão destas comunidades, para salvá-los. A ideia de nos abstermos de contactá-los mantém-se, disse Bruno de Lima e Silva, coordenador do departamento no Maranhão, tentando desmentir os boatos de que este posto assinala uma alteração na política da FUNAI. Segundo o meu interlocutor, tal constitui simplesmente o plano de contingência. Os AUA não demonstram quaisquer sinais de estarem prontos para deixarem de viver na floresta, disse Lima. Por enquanto, pelo menos, aparentam estar saudáveis e têm filhos. Um forte indicador de que se sentem seguros. Se quisessem contactar-nos, falo-iam. No meu último dia no Brasil, eu e o fotógrafo Charlie Hamilton James alugamos uma aeronave Imperatriz para sobrevoar a reserva de Arariboia com Bruno Lima. Pouco depois, passamos sobre cumeeiras ondulantes envoltas numa bruma cinzento-azulada que paira lá ao fundo. Árvores chamuscadas subsistem, isoladas, no meio dos campos em chamas. Mais adiante ficam as colinas florestadas do centro da reserva. A aeronave descreve uma curva apertada e olhamos para a copa das árvores da floresta, uma manta de retalhos fabulosamente sarapintada de tons de verde intenso e de castanho discreto, pontuada, aqui além, pelas erupções amarelas das árvores de pé em flor. Algures lá embaixo, encontram-se os isolados. Talvez tenham parado ao ouvir o som da aeronave e estejam a espreitar-nos entre as árvores. Olha, diz Lima, apontando para a floresta, lá embaixo. Uma estrada de madeireiros. Não a vi imediatamente, mas depois ali estava ela, uma risca castanha serpenteando junto de uma colina, desaparecendo sob um aglomerado de árvores e reaparecendo pouco depois. Os madeireiros estão a aperfeiçoar o crime do roubo de madeira, disse Lima, levantando a voz sobre o ronco da aeronave. Abrem as estradas por baixo das copas das árvores para serem difíceis de ver. Olhou pela janela e acrescentou: os municípios em redor de todas as terras indígenas dependem da madeira. Todas as elites de poder locais estão envolvidas, direta ou indiretamente, na atividade criminosa. Os políticos locais contestam essa afirmação, argumentando que os esforços de aplicação da lei já venceram o negócio madeireiro ilegal. Quando a nossa aeronave se aproxima do limite nordeste da reserva, avistamos uma carrinha de caixa aberta e cabina branca, balançando ao longo do trilho serpenteante. A carrinha vai carregada de madeira, como um insecto predatório levando as presas de volta ao ninho. E enquanto se deslocava para leste, rumo às serrações localizadas fora da reserva, não vi nada que se intrometesse no seu caminho.